Essa entrevista do Tite após a derrota contra o Palestino mostra o quanto que as palavras do Tite, né, que ele chegou a falar outras vezes, não são verdade. Porque, para quem não lembra, o Tite chegou a falar que não ia mexer muito com o Flamengo, que não ia mudar o jeito do Flamengo de jogar. Que estranho. E hoje ele fala que o Flamengo tem problema de confiança e de tática. Aí eu, aí eu lembro dele dizer que não ia mudar o jeito do Flamengo de jogar. Só que, mano, e ele ainda falou, eu lembro também que ele falou que não ia fazer, digamos, muitas loucuras, sabe? Que não ia. Que ele ia conhecer, que ele conhece, né? As características dos jogadores. Só que isso também é uma mentira, tá? As palavras, o que o Tite falou, que não ia mudar o jeito do Flamengo de jogar, que conhecia, sabe, as características de cada jogador, é mentira. Porque eu nunca vi um técnico que conhece o jeito do time de jogar e coloca uma formação na qual os jogadores não estão acostumados a jogar. Um técnico que no qual fala que conhece as características dos jogadores e coloca jogadores em posição que não é a deles. O cara coloca o Matheus Gonçalves, que não é um meio-campista. Ele coloca o Matheus Gonçalves no lugar do Arrascaeta. Ele colocou um jogador que era volante, que eu até esqueci o nome do moleque, para jogar na lateral. Ou seja, o Tite muda os jogadores da posição que eles jogam, coloca em outra posição e quer que o time rende. O time do Flamengo joga mais defensivo do que atacando. E ainda fala que não vai mexer no jeito do time jogar. A torcida não é idiota não, irmão. A torcida do Flamengo tá vendo. Ninguém é cego não. O Tite fala bonito, fala palavras bonitas, mas na hora de fazer o trabalho não faz. Sabe por que o Flamengo está em má fase? Porque o Tite inventa muito. Sabe qual é o problema dos técnicos brasileiros? Dos técnicos que passaram no Flamengo? É que eles inventam muito. Eles querem que os jogadores jogam de um jeito que não estão acostumados a jogar. Eles querem que os jogadores joguem em posição que os jogadores não estão acostumados a jogar. Gente, quando eu jogava bola, a minha posição é o quê? Qual é a posição que eu gostava de jogar? Ponta direita. Ponta direita era o que eu mais gostava de jogar. Quando eu jogava em outra posição, eu não rendia muito. Eu não estava acostumado a jogar em outras posições. O meu rendimento não era o mesmo de quando eu jogava na ponta direita. Quando eu jogava na ponta direita, poxa, eu jogava muito. Mas quando eu ia jogar em outras posições que eu não estava acostumado, eu ficava perdido em campo praticamente, porque é uma posição que eu não estou acostumado. É uma posição que eu não me sinto confortável. Se o jogador não se sente confortável com aquela posição, como é que tu quer que ele rende? Como é que você quer que o jogador joga bem se não é uma posição que ele está confortável de jogar? O técnico tem que ver isso. A obrigação do técnico é olhar, ver a posição que o jogador se sente confortável de jogar. Se você coloca o jogador para jogar em uma posição que não é confortável, que não é digamos, uma posição que ele vai se dar bem, que ele vai conseguir, digamos, desempenhar um bom futebol, ele não vai render o que tem que render. Aí vai ter muita gente dizendo, mas jogador profissional tem que se acostumar com qualquer posição que o técnico colocar ele. Sério? Então, é fácil. Coloca um goleiro para jogar de atacante e um atacante para ser goleiro. Já que o jogador tem que se acostumar com qualquer posição, coloca um atacante para ser goleiro e o goleiro para ser atacante. Pô, gente, que isso? Futebol é aquela questão. No futebol, para algo dar certo, você tem que colocar os jogadores na posição que eles se sintam confortáveis. Ou então, faz o time girar, sabe? Faz o time girar.
Faz o jogador, ó, você vai jogar e eu quero que você jogue na posição que você se sentir confortável em campo. Eu vou te colocar em uma posição. Se você sentir que não tá rendendo o que é para render, você fala pro seu companheiro: "Ô, bora trocar aqui de posição, velho, que eu não tô conseguindo me desempenhar muito bem aqui nessa não". Aí vocês trocam de lugar. Tem que ser assim, tem que ser conversado, cara. Tem que chegar assim no jogador e você falar: "Ó, eu vou te colocar nessa formação aqui, eu vou te colocar nessa posição aqui, tu vai jogar". Se você sentir que não tá rendendo, troca de lugar com seu companheiro. Tem que ser assim. Futebol tem que ser comunicação, cara. E também tem que ver no treinamento. Isso também tá no treinamento. Se você tá treinando o time, você tem que ver o desempenho do time no treinamento. Pô, tá desempenhando bem. Só que treinamento é uma coisa, jogo é outra. Do jogo, sei lá, um dia antes do jogo, vai fazer um último treinamento, observa, vê se o jogador continua rendendo naquela posição que ele estava jogando bem no treino. Porque chega na hora do jogo, sabe o que faz o jogador não jogar bem durante o jogo? É porque no treinamento você treina uma posição e aí você costuma trocar de posição também para você treinar, para saber se você vai se sentir confortável em outra posição. Mas durante o jogo é diferente, porque durante o jogo a pressão, sabe, é muito maior. Você tem que desempenhar o máximo. Se você tiver em uma posição que você não se sente confortável, você vai se sentir desgastado, porque você está tentando forçar o seu corpo com algo que ele não está acostumado. Porque quando você joga em uma outra posição, você tem que meio que se acostumar. Você tem que, né, se adaptar com aquele lado do campo. Ou seja, eu gosto de jogar na ponta direita, mas se eu for jogar no meio ou jogar, sei lá, um pouco mais recuado, eu tenho que me acostumar. E nessa de acostumar, o meu corpo sente, o desgaste vem. Por quê? Porque eu estou acostumado com uma posição, eu vou mudar de posição e o meu corpo vai sentir. Porque eu tenho que, né? Eu tenho que ser ainda mais no meio campo. Você tem que dar muito mais movimentação, tem que ter muito mais movimentação, sabe? Na ponta direita, quando você está na ponta direita, você volta, recua, mas você não faz tanta movimentação igual o meio-campista faz. O meio-campista, ele tem que fazer muitas movimentações, ele tem que olhar para tudo quanto é lado, sabe? Requer muito mais energia. Então, como é que você vai colocar um jogador que é ponta para jogar no meio? Vai desgastar, porque o jogador, ele precisa desempenhar, ele precisa gastar mais energia do que ele gastaria na posição que ele se sente confortável. Porque se você vai jogar em uma posição que você não se sente confortável, você vai desgastar. Porque você vai precisar de quê? Mais atenção, mais empenho. E isso faz o jogador desgastar. É isso que está acontecendo com o Tite, com o Flamengo. O Tite está querendo que os jogadores joguem em uma posição que eles não se sentem confortável. Aí às vezes, né, faz aquela mudança de posição, só que não adianta, gente. Mudar a posição, você não está desempenhando bem, então troca de lugar. Poxa, depois que o jogador já se sente desgastado, você quer mudar ele de posição? Você coloca na posição que ele se sente confortável, depois de ele já praticamente desgastar com a posição que ele não estava se sentindo confortável? É isso que acontece. Se você coloca um jogador para jogar em uma posição que ele não está acostumado, ele vai desgastar mais. Porque quando você está em uma posição que você não está acostumado, você tem que ter o quê? Você tem que ter mais empenho. Você tem que se acostumar mais. Você tem que fazer o seu corpo se movimentar de acordo com aquela posição que você está. Meio campista é o quê? Virar para trás, pegar a bola, virar para frente, já olhando assim para os seus adversários. Ver onde é que está cada um, ver onde é que estão seus companheiros. Você tem que ter raciocínio rápido. Os pontas, eles são o quê? Eles têm mais visão. Quando você joga na ponta, você tem mais visão do que está acontecendo. No meio campo, não. No meio campo,
é tanta coisa acontecendo que a sua atenção redobra. Quando você joga na ponta, você não precisa gastar tanta energia olhando assim ao redor, porque você vai ter praticamente a visão do campo inteira. Agora, no meio campo, você precisa ver mais. O desgaste é maior. Se você não está acostumado a jogar em uma posição, o desgaste é maior. O desempenho não vai ser o mesmo do que você jogando na sua posição de origem. É isso que acontece com o Flamengo. Se o Tite não conseguir prestar atenção, ver que o time não está jogando bem, ele tem que parar, analisar e ver o que está acontecendo. A questão, sabe qual é o problema da confiança? O problema da confiança é o quê? Se você não jogar bem, você pode ser substituído. Então o jogador já começa a pensar, cara, eu não estou conseguindo jogar bem, vou acabar sendo substituído, eu preciso jogar melhor, cara. Mas aí ele também pode pensar, cara, eu não tô. Essa posição aqui não tá me favorecendo muito. Aí o jogador ele vai querer mudar de posição, aí o técnico, o que tu tá fazendo? Volta pra tua posição, cara! Volta! O jogador corre. Aí o técnico, volta! Aí fica aquilo. O jogador vai e volta. Vai e volta. O jogador não sabe o que faz. E ele começa a ficar pensando. E isso abala a confiança. Porque o jogador, ele fica sem saber o que fazer. E é por isso que a confiança abala. Porque se o treinador não entender o que está acontecendo com o jogador, não entender, sabe? Você tem que conversar, amigo. Você tem que olhar para o jogador e falar, olha, faça aquilo que faça você se sentir melhor. Se você tiver que mudar de posição, você muda. Preste atenção no jogo. Se você não está se sentindo muito bem, pede para sair. Agora, se não, tenta fazer aquilo que vai te ajudar em campo. Você tem que olhar para o seu jogador e você tem que tentar entender o que ele está sentindo durante o jogo. Se você não é capaz de entender o que o jogador está sentindo, então me desculpa, você não está preparado para ser técnico. O Tite ele tem que entender isso. Se o Tite olhar para o jogador e não entender o que está passando na cabeça dele, então, meu amigo, você não está preparado para ser treinador, não. Porque treinador tem que estar preparado para entender o jogador e entender o jogo. Entender quem está bem e quem não está. Quem está desempenhando bem e quem não está. Você está vendo que o jogador não está desempenhando bem, você grita para ele, Ei, fica numa posição que você se sente confortável. Vai para uma posição que você se sente confortável. Sabe? Enfim, tudo é questão de treinamento. Se o Tite está treinando e o time está com esse desempenho fraco, o erro é o Tite. O erro é o Tite, porque é o Tite que tem que entender e fazer as mudanças necessárias. Mas se ele não for capaz de entender o que está acontecendo no Flamengo com o elenco, vai ser mais um técnico fracassado no Flamengo. Vai ser mais um técnico que vai ser mandado embora. Se não entender a forma que o grupo quer jogar. Se você vê que essa formação que tu tá usando não tá funcionando, então coloque outra formação. Treine outra formação e veja como que o time se sai com essa nova formação. Se você vê que o time não está desempenhando bem, então, meu amiguinho, tudo é questão de treinamento. Você jogou, você analisou, cara, essa formação não tá muito boa. Mas aí você vai ficar mudando de formação direto? Não. 3 jogos. Você muda a formação, você treina essa formação que você escolheu. 3 jogos é o suficiente para saber se essa formação vai dar certo ou não. Se o técnico não é capaz de, em 3 jogos, perceber que aquela formação vai dar certo ou não, então, meu amiguinho, sinto muito. Você não é técnico. Porque o Jorge Sampaoli, qual era o problema do Jorge Sampaoli? Ele mudava tanto que os jogadores nem sabiam o que fazer. O maior problema do técnico é querer fazer mudança direto. Não pode mudar direto. Você tem que mudar uma vez, 3 jogos,
você vai notar, sabe? Se você precisar de mais jogos, vai de 3, passa para 5 jogos, analisa. 5 jogos com aquela formação, não deu certo, troca. 5 jogos com a outra formação, não deu certo, troca. Mas nunca sai trocando toda hora de jogo em jogo, não. A cada 5 jogos você muda a formação. Porque, sabe? Aí, por exemplo, você ganhou um jogo com uma tal formação, mas você percebeu que o desempenho do time não foi, né, aquela maravilha toda. Então você vai o quê? Arrumar a posição dos jogadores. Você já viu que aquela formação que você escolheu deu resultado? Agora qual é o trabalho? O trabalho é com os jogadores. É você ver qual a posição que vai favorecer o jogador com aquela formação nova. Se essa formação nova que você escolheu, o jogador está conseguindo se sentir confortável, está conseguindo ter um empenho melhor, parabéns. Agora, se não, não adianta. Não adianta. Então, tudo é questão de analisar. A comissão técnica do Tite tem que ver isso também, cara. Não é só o Tite que tem que ver tudo. Os outros que trabalham com o Tite também tem que ver. Olha, Tite, aquele jogador ali não tá conseguindo empenhar muito bem não, viu? Acho melhor a gente tentar ver outra formação, ver o que está acontecendo, se ele não está se sentindo confortável, né? A gente tem que ver aí, tem que analisar. Mas é isso. É apenas a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? Eu tentei dar uma visão assim do que eu entendo, né? Eu não sou nenhum especialista, mas eu passo aquilo que eu vejo, aquilo que eu percebo. Então eu quero saber a sua opinião referente a esse assunto. O Tite precisa mudar, o Tite precisa aprender a observar melhor, porque senão o fracasso tá logo ali, esperando para te abraçar. E é isso. Deixe aqui nos seus comentários o que você está achando sobre esse momento atual do Flamengo, tá? Deixe sua opinião aqui também, que eu quero saber. Se inscreve aí e deixa o like. Tamo junto. Isso aqui é Flamengo.